Boa tarde, vamos dar início a mais uma mentoria da Trilha 4. E na mentoria passada, que eu deixei somente a gravação, né, por não ter podido aparecer, foi falado sobre request response, né, envio e solicitação de conteúdo, né, via protocolo. Aí hoje eu pensei em trazer para vocês um exemplo prático de de como isso acontece, né, de o que acontece por trás dos panos ali que a gente não enxerga. E mostrar para vocês, né, a questão também de usar framework ou não usar um framework na hora de desenvolver. A gente pode fazer das 2 formas. Claro que a gente vai ver que com o framework ele é bem mais prático, né, ele já nos traz muitas coisas prontas, mas, né, se de repente a pessoa não quer fazer, pode fazer na unha, né, digamos assim, sem um framework para auxiliar. Então, no primeiro exemplo aqui, o arquivo aqui eu vou mostrar um exemplo tendo um servidor sem o framework, né. Como é que a gente cria um servidor, como é que a gente consegue testar a API que a gente está construindo, né. O que que ela está retornando lá para o navegador? Será que é o que eu quero que o cliente veja? Será que são aquelas informações? Será que é daquela forma que eu quero que aconteça, né. Então, esse exemplo aqui vai ter 3 arquivos, o front, 2 fronts, né, e uma lógica, que é onde a gente escreve a a lógica, né, da nossa API, como ela vai se comunicar com um back-end, né, com uma base de dados, como ela vai buscar, né, esses dados em algum lugar, como ela vai mostrar esses dados de algum lugar. Então, aqui vai ficar um pouco vago, tá, é só mostrando, só para comentar com vocês, mas depois eu vou mostrar no Visual Studio, né, isso acontecendo, para vocês terem uma noção aí de que caminho seguir, como começar a construir, né, como começar a fazer isso, de repente terem ideias para implementar o de vocês. Então aqui meu super front só tem um H1, tá, com descodificadas, nada nada além disso. No contato eu vou ter um formuláriozinho que seria para enviar informações, né, para algum lugar, para esse servidor. Então, quando o usuário preenche os campos e clica no botão de envio, o navegador envia uma solicitação POST, né. Na mentoria passada a gente falou dos métodos, né, o GET, o POST, e como isso funciona ali internamente. Hoje, além desses exemplos que eu vou mostrar para vocês, eu também trouxe alguns vídeos bem explicativos, né, para clarear aí eventuais dúvidas de vocês. Hã Com uma URL, né, que vai esses dados do formulário vão ser enviados para esse localhost 3001 aqui, no código, né. Então o meu form aqui já tem o action, como não tinha nas outras trilhas, a gente não colocava, né. Então o action é para onde eu vou enviar as informações e qual método eu vou usar para enviar essas informações. Normalmente a gente utiliza o post, porque o post ele não deixa o cliente ver as informações no na URL, né. Hã, o O post, ele coloca os dados e o get ele pega, né. Isso vocês devem ter visto na gravação da mentoria passada. Então, se eu quero pegar um método, por exemplo, se eu quero pegar algum dado que o usuário digitou e fazer uma busca, eu vou usar um get. Se eu quero colocar dados em algum lugar, eu vou usar normalmente o post. Então, o servidor em localhost 3001 deve estar configurado para processar essas solicitações e armazenar ou processar os dados fornecidos. No meu index, aqui eu estou criando no no JavaScript puro, né, não estou usando nenhum framework, que a ideia aqui é mostrar para vocês como fazer a conexão, né, só com o Node. Então eu vou usar o require para importar o módulo HTTP do Node, que ele já tem pronto. A gente vai falar sobre o Node, né, mais adiante. Hã aqui embaixo vai ser criado um servidor que vai entregar as respostas para as requisições feitas pelos clientes. A requisição é uma mensagem que chegará no servidor e a resposta é a mensagem que será enviada de volta para o cliente, né. Toda a comunicação é feita
com envio e resposta, né? Requisições e respostas, aliás, melhor dizendo, né? Então, aqui eu vou ter uma variável que vai receber, né, esse servidor, que vai receber essas requisições e respostas. Nesse console, eu estou imprimindo o método HTTP da requisição no console. Aqui eu estou imprimindo os headers da requisição no console, né, porque os headers, lá no protocolo, a gente pode enviar, né, muitas informações. Vocês vão ver na prática como isso acontece, né? A gente não tem noção, assim, só fazendo requisição, né? Só navegando, do que realmente acontece por trás, né? Aqui vai mostrar, nesse console aqui vai mostrar qual o método que foi utilizado, né? Para fazer a requisição. Aqui são as requisições dos cabeçalhos que foram feitas, e aqui a versão do protocolo também ele vai imprimir. Isso já vai fazer sentido quando eu mostrar para vocês. E aí, para terminar, né, terminando a resposta, enviando um código de status. Então, aqui, se deu tudo certo, né, vocês viram que as requisições, né, quando a gente acessa alguma coisa, eles devolvem respostas, né. Se devolver 200, tá ok. 404, o servidor não foi encontrado. 500, né, o 300 eu não sei particularmente todos de cor, tá. Mas ele nos manda um código, né, de retorno para a gente saber o que aconteceu. E vai enviar uma mensagem Olá Mundos, né, se deu tudo certo. Esses códigos de respostas, perdi a linha de raciocínio agora, a pessoa não tá muito bem ainda, gurias, desculpa. Mas assim, sempre tem que ter, na comunicação tem que ter, né, tá ok, não foi, chegou certo, voltou certo, né, então por isso esses códigos de respostas do servidor para o cliente. É importante, lembrei, é importante a gente saber, qual o tipo de resposta que a gente teve do servidor para resolver eventuais problemas, né. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa ali e fica: "Ah, mas por que que não deu certo, né, minha lógica está certa, o meu código está certo, está compilando, por que que não aconteceu o que eu queria?", né. Então, esse código que ele devolve é uma pista para gente, né, do que aconteceu. Então, por isso é importante a gente saber. Então, a primeira linha do código está importando o módulo Node. O módulo HTTP fornece a funcionalidade para criar servidores HTTP e fazer requisições HTTP. A próxima linha, const server, né? Acho que não tem por que eu ler para vocês, né? Já comentei com vocês ali, mas esse aqui é o material que vai ficar para vocês, né? Para vocês darem uma lida depois. Na lógica, um exemplo prático, né? O que vai ser enviado na minha requisição? Então, eu vou fazer um teste, ó. Dessa forma, sem framework, quando mudamos o método, temos que criar a lógica para escolher o método e verificar qual método é. Com o uso de framework, ele já facilita essa questão de métodos para a gente, né? Qual método foi utilizado, já consegue identificar. Se a gente não usar framework, a gente tem que fazer tudo do zero, né? Fazer toda a lógica para testar qual método foi enviado. Por isso que está aqui, né? Se a requisição, né? Se o método de requisição foi o post, ele vai devolver um JSON, né? Se não, ele vai mandar uma mensagem cadastro efetuado com sucesso. Ele vai mandar uma mensagem para o usuário, né? Se foi o post. Se depois ele vai ter que verificar se o método é o get, né? Se o método foi o get, ele também vai mandar o texto, né, do HTML, que é esse aqui que vocês vão ver que vai aparecer para o usuário. Eu sei que muita coisa ainda não está fazendo sentido, né? De repente estão pensando, Rafa só está enrolando ali, mas na prática isso vai ficar mais fácil. Então, a seguir, precisamos adicionar a funcionalidade para lidar com as requisições. A primeira seção do código if verifica se o método da requisição é post. Se for, o servidor define o cabeçalho de resposta com o código de status 2001 e o tipo de conteúdo como o application JSON.
Em seguida, o servidor envia uma mensagem de resposta com um objeto JSON com a mensagem cadastro efetuado com sucesso, né? Explicando o que faz ali direitinho. Para o GET, a mesma coisa. O código está criando um servidor que pode receber as requisições POST e GET e enviar as respostas adequadas com os cabeçalhos e o conteúdo apropriado. Então, na verdade, nesse código aqui eu defini o que o usuário vai ver, né? O que ele vai enxergar. Vocês já vão ver isso. Então, esse aqui seria aquele primeiro exemplo ali, é um servidorzinho só com JavaScript, né? Só com um processador Node. Mas a gente tem também os frameworks que ajudam a gente, né, nesse processo. A gente não precisa escrever tudo. Eles já têm meio que a lógica pronta. Eu vou mostrar também de novo o da API do Medicator, que usa um framework para criar as rotas, para criar endpoint. Nesse projeto aqui, ele não tem front, né? Ele só vai ter um index como lógica. E os assuntos também que a gente vai falar aqui também vai fazer mais sentido nas outras mentorias, né? Eu dividi em pedaços, assim, para não trazer tudo junto. Então, por exemplo, importando, aqui eu vou usar o Framework Express. Então, eu já estou requerindo, né, o Express. Vou criar uma instância do Express para o servidor. Vou definir a porta que o servidor vai escutar. Define o tratador de requisições GET para a rota aleatória, então já com o meu servidor, né, com o framework já fazendo toda a lógica por trás, eu já consigo definir quais as rotas que a minha aplicação vai ter. O que seria essa rota aqui? O que a pessoa está acessando, né, lá na tua aplicação. Por exemplo, tem um front e um item do menu aleatório. Quando a pessoa clicar no aleatório, vai ficar URL/aleatório, né? É que a gente tem que começar a prestar atenção nas URLs, né, para isso fazer sentido. E aí vai registrar no console uma requisição foi recebida e vai gerar um número aleatório que vai mostrar para o usuário de 1 até 10. Então, claro, para mostrar esse número aleatório, existe a lógica. Como isso seria para vocês? Até aqui, nesse momento aqui, vocês vão criar o servidor, né? Simples assim, com Express, por exemplo. E daqui para baixo, vocês começariam a criar os endpoints de vocês, né? Os gets. O que o usuário vai digitar lá em algum campo que eu defini para ele digitar, né? Vai ser um formulário? Vai ser só uma opção? Vai clicar em alguma coisa? Então, no momento que o dado, que for recebido o dado, né, nessa requisição, que for feita a requisição, ela, a API, né, vai executar alguma coisa. Nesse caso aqui, tem um get para o barra aleatório, né? Então, está solicitando para esse servidor que está rodando na porta 3000, com um endpoint aleatório, pode ser o nome que quiser, a gente vai ver endpoints também mais adiante. Então, quando esse endpoint receber um valor, ele vai executar uma lógica em cima desse valor que vai vir na requisição, né? Para executar alguma coisa. Então, a pessoa vai clicar nesse item, e aí, nesse caso aqui, depois disso, né? Depois que receber o dado no GET, vai executar esse match_flora aqui, random, que gera um número aleatório de 1 até 10. E vai mostrar na tela, né? Vai mostrar para o usuário o número que foi gerado. Aqui está a explicação de como funciona. Aqui para o dado post, ó. Aqui seria outro endpoint, com outro método, né? Seria do formulário. Cada vez que a pessoa acessar esse endpoint aqui, vai registrar uma informação que recebeu uma requisição, post, e vai extrair o nome e o e-mail do corpo da requisição, tá? E envia a resposta para o cliente com o nome e o e-mail recebido. Então, de novo, né? Tu vai ter um endpoint, mas agora com o método post, né? Então, quando
receber o dado nessa requisição, vai tu vai escrever depois uma lógica em cima daquele valor que entrou, né. E aí tu pode registrar a mensagem, como foi feito aqui, e também dar um retorno para o usuário, né, para o usuário saber o que que aconteceu. Aqui embaixo, só para finalizar, tem um console, né, dizendo que o servidor está rodando na porta 3000. Quando eu carrego, né, o servidor, vocês vão ver aqui, é legal a gente ver qual porta, né, tá rodando. Que é a porta que a gente definiu, mas só para a gente ter certeza que o servidor tá funcionando. Aí as explicações, e aí o Postman. Daí tu começa a pensar assim: "Meu Deus, mas como é que eu faço isso, né? O que que eu poderia usar para". Tô sendo dramática aqui, meu Deus, né, desculpa. Mas assim, o que que eu poderia usar para me ajudar, para ver se os meus gadgets, né, se os meus métodos estão funcionando direitinho, né. A gente tem essa ferramenta, o Postman, e a gente tem o Insônia também, mas o Postman eu acho mais fácil de usar. Como é que ele funciona? O que que ele faz, né? Ele vai simular o usuário, ele vai simular os gets dos usuários e vai mostrar pra gente o o que que o cliente está vendo, né, o que que essa requisição está retornando. Então, o Postman é uma plataforma de colaboração para o desenvolvimento de APIs, né, para a gente fazer esses testes. Ah, criei o servidor. Se o servidor tiver com problema, o Postman vai avisar: "O servidor não foi encontrado", sei lá, vai te dar algum tipo de erro. E depois, tu vai testar os teus endpoints ali na API, né, os teus gets, os teus posts, e tu vai conseguir ver o que que foi enviado e recebido, para ver se é o que tu quer realmente que a tua aplicação faça. Então ele fornece uma interface gráfica amigável que permite aos desenvolvedores criar, testar e documentar APIs de forma eficiente. Aqui estão algumas das principais funcionalidades do Postman. Então, testes de API, né, que é o foco aqui que a gente está falando, né, para a gente saber o que que enviou e o que que recebeu. Então, o Postman permite enviar solicitações HTTP para APIs e visualizar as respostas correspondentes. Isso é útil para testar o funcionamento de uma API antes de integrá-la completamente em um aplicativo. Porque vocês podem fazer o contrário, ali eu tenho um exemplo que não tem front, só tem a lógica, né. Então nada impede que vocês desenvolvam a lógica primeiro e depois um front para conectar, né. Eu tenho 2 exemplos ali para os 3 exemplos diferentes ali para mostrar para vocês depois. Eu também consigo fazer a documentação de APIs. O Postman oferece recursos para criar e compartilhar documentação detalhada de APIs. Isso inclui descrições de endpoints, parâmetros de solicitação, exemplos de respostas e outras informações relevantes. Tudo isso aqui está na documentação do Postman, tá? Ah, automatização de testes. O Postman permite criar coleções de solicitações e scripts de testes automatizados. Isso facilita a execução de testes de regressão e a garantia de que as alterações feitas em uma API não quebrem funcionalidades existentes. A colaboração. O Postman oferece recursos para compartilhar coleções de solicitações, ambientes de desenvolvimento e documentação de APIs com outros membros da equipe, né? Porque se tu estiver trabalhando numa equipe, se tu estiver trabalhando num projeto, é muito importante a gente ir documentando, né? O que se está fazendo e o que já foi feito, e o que se pretende fazer. Na trilha 4, a trilha 4 é essa, eu tô pensando. Nessa trilha, eu não sei se vocês já viram que eu abri a atividade para vocês escreverem, né, para vocês documentarem a API de vocês. Aquela atividade vai ficar aberta até o final da trilha, tá. Não tem, assim, uma data específica para finalizar. Lá naquela tarefa, eu sugeri o Swagger, que é uma ferramenta também que é muito utilizada para documentar. E também é legal da gente documentar, a parte de documentar é que tu vai conseguir te orientar em qual parte do projeto tu tá, o que que tu pretende alcançar com o teu projeto, né. Porque depois que a gente escreve, quando a gente para escrever e colocar
tudo que a gente deseja, talvez o que a gente tenha feito não corresponda, né, talvez a gente tenha esquecido algum detalhe. Então, documentando, a gente consegue descrever qual o público-alvo ali, né, do site, como vai ser a navegação, hã, eu coloquei os itens lá, né, para vocês, eu não me lembro de cor todos os que eu pedi, mas, assim, o que que a minha API vai fazer, o que que ela vai consultar, que tipo de resposta ela vai trazer, porque às vezes documentando a gente se dá por conta de falhas até que a gente: "Ah, isso aqui eu não coloquei, é interessante colocar, poderia ter colocado", ou "Isso aqui tá desnecessário, né, não tá fazendo sentido eu deixar", e assim por diante, né. Escrevendo, a gente tem uma visão melhor do que a gente está fazendo. Então por isso é muito importante. E em outros projetos, né, se tu tá trabalhando em parceria com alguém ou numa empresa, e você sabe, né, a gente está numa empresa hoje, amanhã a gente pode não estar. Então, o trabalho que a gente desenvolveu, para não ficar perdido, a gente deixa documentado para a próxima pessoa que entrar, seguir o teu trabalho, né, entender o que que foi feito ali, o que que foi desenvolvido ali, certo? Então, por isso a importância da documentação, né. Facilita a colaboração e o trabalho em equipe, né, que nem eu falei, se vai que a gente sai, né, ou fica doente de repente por um tempo, tá tudo documentado e a pessoa que entrar para fazer o teu trabalho vai ler, né, essa documentação e vai entender o contexto ali do que está acontecendo. O monitoramento de APIs. O Postman oferece recursos para monitorar o desempenho e a disponibilidade de APIs em tempo real também. Isso ajuda os desenvolvedores a identificar problemas de desempenho e resolver problemas rapidamente. Então, esse aqui é o ambiente do Postman, né? Eu vou mostrar para vocês depois como, como ele funciona, tá? É só criar uma conta. Achei um material interessante aqui também de vídeos, né? Explicando como faz aqui o download do Postman também, né? A documentação do Postman, para vocês ouvirem mais, né, sobre o assunto. Confesso para vocês que o back-end não é meu forte, né? Meu, meu, minha, meu gosto particular é o front. Então, eu preciso estudar, porque eu não estou toda hora mexendo, né, com essa parte do back-end, até porque a gente só tem uma trilha 4, né? Eu acabo estudando mais a parte de front por causa das outras trilhas. Mas enfim. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente comentar. Se tem alguma pergunta a respeito sobre, todo mundo quietinho aí? É que ficam as coisas passando, né, na cabeça. O que que a Rafa tá falando? Vamos ver se eu entendi o que a Rafa tá falando. Então aqui, vamos ver esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, que nem tá lá no material, né, tem um frontzinho, esse H1 e esse link para outra página contato. Essa página contato aqui tem um formuláriozinho, né, que vai pegar o nome e endereço de e-mail e um botão. Na lógica, o que que foi feito aqui na lógica? A gente criou aquele servidor sem framework, né, só com JavaScript puro. Como é que eu faço para criar um servidor, né? Se eu só rodar o index aqui, ele só vai mostrar para mim, né, a página e a página de contato. Se eu enviar aqui, não vai para lugar nenhum, né? Porque eu não tenho nenhum servidor rodando para receber esses dados. Então, por isso que eu crio um servidor, né, para poder enviar os dados e fazer esses testes. Depois, né, que a gente coloca isso no ar, daí a gente aí é outra coisa, né? Aqui a gente tá postando, né, tá criando servidor local para a gente testar a aplicação da gente. Então, como é que a gente roda, né, a lógica para conectar com esse front aqui? Hã, na verdade não, deixa assim, não vou falar nada.
Eu preciso startar o servidor, né? Então, para startar o servidor, eu uso o Node. A gente vai ver o Node depois também. Então, eu vou dar um node index.js. Aqui ficou bugadinha a tela. Mas é node index.js. E ele já me deu a mensagem aqui que o servidor está rodando na porta 3000. Só que, beleza, tá rodando o servidor, né? Deu tudo certo. Enviou isso aqui pro usuário, daí eu vou olhar lá na URL, né? A página inicial aqui. Apareceu aqui, mas e o que que aconteceu por trás, né? Como é que eu vejo que as coisas que aconteceram por trás disso? Então, olha só, aí que entra o Postman na jogada. Eu vou vir aqui no Postman. Como chegar nessa tela aqui está tudo explicado no material, tá? Todos os passos ali para a gente gerar. Então, olha só, qual é o servidor, qual é a porta que eu vou usar nesse aqui? Qual é a porta que vai escutar esse servidor aqui? Deixa eu ver aqui. Que eu não coloquei isso na mensagem. A 3001. Então, o servidor vai estar escutando na porta 3001. Então, lá no meu Postman, quais métodos eu tenho aqui também? Isso é também importante, ó. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um get e um post. Vamos testar o get primeiro. O que que o get vai fazer? Se o método for get, ele vai enviar isso aqui para cliente, né? Pelo menos foi isso que a gente escreveu aqui. Então, eu vou vir aqui no Postman, vou escolher o método get, aqui tem todos os outros métodos, né, que a gente pode testar também. Post, o put, o pat, o delete, o head, o options, né? Normalmente, nessas APIs, a gente usa o get e o post. Então, aqui eu vou fazer um get, então, no servidor da porta 3001 que está rodando. Deixa eu só ver aqui, meu get tem algum endpoint? Não, só está dizendo que o método é post e o método é get. Então, lá no meu Postman, eu vou chamar a porta 3001 e vou dar um send. No momento que eu dei um send, o que que ele me trouxe, ó? Meu index. Deixa eu mostrar uma coisa. Vou botar isso aqui lá do lado. Aqui. E aqui no meu projeto, né? Como eu pedi para ele me dar um console do método, do cabeçalho e da versão, ele me traz todos os dados do get que foi feito. Então, foi feito o método get, né? Daí, aqui até coloquei aqui a explicação aqui. Ele nos traz as informações do que aconteceu, né? O user agente informa qual cliente está fazendo a requisição, neste caso é o Postman, né? Aqui ele não trouxe essa informação. Deixa eu ver aqui. É que depende do método que eu fizer, né? O accept define os tipos de mídia que o cliente pode acessar. Eu coloquei uma lista de todos aqui, né? O cache control indica como o conteúdo deve ser armazenado em cache. Então, o cache control tem aqui. Tá aqui o Postman. A pessoa tá cega, eu não vi, ó. Quem fez a requisição foi o Postman. O host informa a porta, né, que eu estou usando, que é a 3001. Que mais? A conexão define o tipo de conexão entre o cliente e o servidor, que é a Keep Alive, né? Que significa que a conexão deve ser mantida aberta para outras requisições, né? Porque eu também posso configurar, né, minha API para fazer uma requisição e encerrar, fazer encerrar. Nesse caso aqui, ela fica aberta. Então, o que que o cliente vai receber? Esse index, né? E essa mensagem lá no navegador, né? Então, é exatamente isso que com um live server me mostrou. Que isso aqui o cliente vê, isso aqui são as informações que estão indo junto, né? As, a, a, os dados da requisição. Gente, eu tô meio lerda hoje, assim, para falar, não sei, me desculpe. E se eu fizer outro send aqui, ele vai registrar outro método get, né? Então, ele vai ficar ouvindo, né, e respondendo as minhas requisições aqui toda vez que for feito
um get. Eu posso mudar aqui e fazer um post. Então, se eu fizer um post, ele vai escrever o content type e é cadastro efetuado com sucesso. Só que aqui não me mostrou nada porque o meu cadastro, ó, aqui não está enviando nada, ó, só o número 1 aqui. O meu cadastro é da página contato. Então, eu vou cadastrar aqui o meu nome, um e-mail e vou enviar. E vou torcer para que dê certo, tá, gurias? Porque sempre, às vezes, quando a gente está mostrando alguma coisa, ele não, ele não mostra o que aconteceu, né? Ah, como não mostrou aqui, mas ele devia. Vou botar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um endpoint aqui. É do outro. É, eu não tenho post aqui, mas deveria aparecer. Deveria, não apareceu. Os dados que eu coloquei ali, né? Barra receber dados. Mas acho que não é esse o endpoint que eu estava usando. Não. Ah, ele está esperando, mas ele não está recebendo nada, né? Isso aqui é da outra, já estou ficando bem louca já. Então, um método post o método post na porta 3001 não está recebendo nada, ó. Também se a gente olhar aqui, ó, o post não tem nada para mostrar para gente, né? Eu não estou linkando aquele, eu fiz isso no outro, por isso que não mostrou. Mas aqui no registro ele vai me mostrar, ó, que foi feito o método post, né? Que o Postman está fazendo essa requisição, só que não está mostrando nada porque não tem nada para mostrar, né? Eu não defini nada para mostrar aqui no. Aqui tem o HTML, né, para ser mostrado, mas no post aqui ele deveria mostrar isso aqui se eu estivesse chamando o cadastro, né? Mas eu não chamei nesse exemplo aqui, não chamei no outro. Mas vocês estão mais ou menos entendendo a ideia que eu quero passar para vocês? Me deem uma luz aí. Mas aí vocês vão ter que abrir o microfone, eu não consigo ver vocês. Sim, mais ou menos. Aqui o chat aqui. Consegui ver o chat. Somente não, Miriam, que isso? Somente desespero, não. O Postman é online, não precisa baixar, Verônica. Mas assim, vocês estão conseguindo entender a ideia que eu estou querendo passar para vocês? Que a gente vai construir uma lógica. A princípio, a gente não consegue enxergar se isso funcionou ou não, né? A gente vai usar o Postman para verificar se os nossos gets, se os nossos posts retornam alguma coisa. Ah, Tatiane, deu para entender. Ah, por exemplo, ali, fui mostrar o meu post, mas o meu post não tinha nada para mostrar. Então, talvez isso aconteça na aplicação de vocês, né? Ah, tá querendo mostrar uma coisa, mas nem configurou aquela coisa, como é que vai mostrar, né? Não, não consegue. Então, isso aqui, mas a ideia era mostrar, né? Um servidor, criar um servidor sem um framework. Agora eu vou mostrar para vocês um com framework aqui. Este aqui. Este aqui. Este aqui não tem front, né? Só tem a lógica, que nem eu falei para vocês. Ó, eu tô com outro servidor rodando, eu tenho que cuidar que eu não consigo trabalhar com dois ao mesmo tempo. Aí tem que dar um Ctrl C para parar esse aqui, para ir para outro aqui. Esse aqui tá rodando, o outro rodou. Ah, só as portas são diferentes, mas assim, se eu tiver um servidor rodando na mesma porta, dois na mesma porta eu não consigo, tem que ser um em cada porta, tá? Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Continuam vendo a minha tela? Quando eu estou compartilhando? Eu não consigo ver o chat. Sim. Ah, então tá, Tati, obrigada. Então, esse aqui agora, ó. Eu tenho uma lógica aqui, só que essa lógica, olha como a lógica ficou mais curtinha, né? E simples, porque eu estou usando um framework para me ajudar na criação do servidor, né? Nas rotas, depois eu vou mostrar o outro para vocês, nas rotas dos endpoints, né? A rota é barra o que que vai ser acessado, né? O que que eu vou mostrar? Então, eu acho mais simples
eu acho, e todo mundo acha, né, mais simples usar um framework. Com o framework também, a gente consegue instalar dependências, né, não com framework, mas também, criando o servidor, esses servidores, a gente também consegue instalar dependências. Então, eu preciso iniciar o projeto, né, esse aqui já foi iniciado, mas quando eu dou um node install, ele começa a instalar todas as dependências do meu projeto. Nesse caso aqui, ele vai instalar todo esse pacotinho do Node Modules, né? Quando eu dou um npm, né, node install, npm install. Ver se ele vai dar uma mensagem aqui, dizendo que eu já criei, ó. Por aqui, ó, servidor com Express. Aqui eu já tenho tudo instalado, por isso que ele não vai instalar de novo, né? Mas eu vou criar uma lógica, vou dar um npm install. Ele vai criar esse pacotinho do Node Modules, e esses pacotes JSONs aqui, que são as instalações e as informações da minha aplicação. No outro lá, eu não dei o npm install e ele não criou nada disso, né? Então, se a gente parar para olhar aqui no JSON, né? O que que a gente tem no JSON? É o nome do arquivo, a versão, posso colocar uma descrição, o conteúdo principal vai ser o meu JS aqui, um erro de script, isso aqui ele coloca sozinho, né? O autor, a licença, isso aqui quando a gente está instalando, quando a gente dá um npm install, ele faz essas perguntas, né? Quem é o autor, se tem licenças, quais as dependências. No meu caso aqui, eu instalei o Express, né? Por isso que aparece o Express aqui. Como é que eu instalo o Express? Quando a gente procura por ele, é a mesma coisa, né? ah, ins- npm install, hum, install Express, ou alguma coisa parecida com isso, tá? Eu não tenho certeza aqui. Ó, ele tá instalando de novo, né? Eu já tenho, mas quando eu já tenho, ele só atualiza. Acertei de primeiro comando, ó. Ele adiciona pacotes, né? Mas é dessa forma que eu vou instalar dependências. Por exemplo, se eu quisesse instalar o React, né, lá na documentação tem como instalar pelo Node, então, pelo npm, aliás. Daí eu venho aqui, dou o comandinho, ele já acrescenta no meu JSON, né, essa dependência, e aí o JSON vai ficar completo, né? É a documentação, digamos assim, né? Do que tudo que está instalado, qual versão, qual é o autor. Quanto mais informações eu colocar, mais completo ele vai ficar, né? Eu tinha pulado essa parte de como instalar de como fazer, né? De como criar o servidor. Então é dessa forma. No outro eu só pedi para rodar a porta, né? Não pedi para instalar todas as dependências, né, do projeto. Não pedi para instalar o pacote do Node Modules, né, com o npm install. Mas a princípio vocês vão criar, né, a aplicação de vocês vão fazer essas etapas, vão criar o projeto, né, as dependências do projeto com npm install e depois colocar as coisas que vocês vão usar, né? Por exemplo, aqui o Express. O que que eu tenho aqui nessa lógica? O que que esse aqui vai fazer? Então, de novo, né? Preciso rodar a minha lógica aqui. Preciso rodar, criar meu servidor, né? Ativar meu servidor. Então, eu vou dar um node index.js. Por isso que o Node é um processador de JavaScript, né? Ele vai processar o que a gente escreveu ali. Tem uma mentoria só para o Node, para a gente falar sobre o Node mais adiante, tá? Então, dando o Node index aqui, o servidor está rodando na porta 3000. Que aconteceu? Como eu não tenho front, eu não consigo ver, até consigo, né, no console lá do navegador, mas com a ferramenta do Postman, né, vocês lembram que lá no navegador, eu tenho o inspecionar, né? Aí tem que criar um front, tenho o inspecionar, vou no console e consigo testar isso aqui. Mas eu acho mais difícil e mais complicado por lá. Com o Postman, a gente vai lá, né?
a gente vai usar um get aqui, ó. Esse aqui só tem um get configurado, né? Então, se eu der um post lá, não vai acontecer nada, porque eu não tenho o post configurado. Só tenho o meu get aqui, que é esse aqui. Que quando acessar esse endpoint, né, um aleatório, vai gerar um número aleatório para o cliente, né, que tá vendo, para quem tá vendo. Então, eu tenho que entrar na porta 3000, né? O servidor está rodando na porta 3000. Deixa eu botar isso aqui lado a lado aqui. De novo. Porta 3000. E aí eu venho aqui, vou fazer um get, né? Porque só tem um get aqui configurado. Só tem um get configurado. Vou mudar para a porta 3000 aqui e vou dar um send. Deu erro, né? Porque eu não tenho nenhum HTML no meu projeto, só tenho a lógica, né? Então eu não tenho, ele não tem nada, não teria nada para mostrar pro cliente, né? Daria esse Canon Get aqui, porque eu não criei meu index. Mas se eu vier aqui e disser que eu quero ir neste servidor, barra porta 3000, não, aliás, a porta já está ali. Quero ir no get barra aleatório sem acento, Rafael, aleatório. E der um send, o que vai acontecer? O servidor vai receber uma requisição, então está mostrando essa mensagem aqui porque foi feito um get, né? Então, como não tem aqueles consoles do método que nem a outra tinha, aqui eu só quero mostrar no console e recebi uma requisição para dizer que a requisição foi ok, ele só vai mandar mensagem aqui de recebi uma requisição. E o número gerado aleatório foi o número 6. Se eu der outro send, né, fizer outra requisição, vai mandar mensagem para mim, vai mostrar agora o número 9. Então, é isso que o cliente está recebendo, né? Para visualizar, ah, se fosse visualizar, né, apareceria isso aqui para o cliente. É isso aqui que o cliente está vendo, na verdade. Na verdade, a gente tem que ver sempre o preview, né? Isso aqui é para nós, o que está sendo mostrado para nós no console. O cliente enxerga esse preview, né? O que vai mostrar lá na tela? Esse número gerado aqui, né? Então, se eu der outro, vai mostrar o, ó, mostrou 9 de novo, o 5 e assim por diante, certo? Depois, eu queria só mostrar um outro, não, sai aqui. Um outro, aquele outro da Medicator, só para vocês terem uma ideia de um contexto geral aqui. Aqui eu também vou parar o servidor, vou dar um Ctrl C e voltar aqui para o VS, para esse aqui. Então, por isso que aqui, ó, nesse da API consulta que eu mostrei lá no início para vocês. Nesse eu tenho um front, né? O meu servidor não está rodando. Então, quando o servidor não está rodando, não está chamando a lógica, né? A lógica lá do back-end não está sendo executada. Quem vai executar a lógica do servidor é eu estando com ele ativo, né? Com ele startado, que a gente fala. Então, aqui está o script, né? Que vai chamar depois a minha lógica aqui. Mas mesmo chamando a lógica e eu não tendo servidor, o que que acontece se eu não tiver o servidor rodando, né? Se eu não tiver o servidor startado? Eu acho que vocês lembram, né? Eu vou clicar aqui, nome do produto, aspirina, e vou dar um enviar, e não acontece nada, né? Porque eu não estou chamando as dependências do meu projeto, a minha lógica do projeto, né? Mas se eu vier aqui no meu console, né? Deixa eu botar isso aqui também lá no lado a lado. Se eu vier aqui no meu console, a console do terminal do Visual Studio. Lembro lá no meu Visual Studio tem o terminal aqui, né? Novo terminal, vai abrir isso aqui. Se eu vier aqui no meu terminal e escrever um Node app, né? Que eu quero rodar, mas não é o Node app, aqui é o Node Index também, Node.js, que a minha lógica está nesse app.js, né?
Se eu rodar minha lógica, deu problema? Não rodou aqui. O Node App. Ai, tô falando Node App, tô escrevendo outra coisa. É app.js. Pronto, rodando, ó. Então, para eu ter certeza, né, que o servidor está rodando. Então, com o servidor rodando, ele vai executar essa lógica aqui, que eu já tinha mostrado para vocês. Aqui nesse projetinho foi usado um outro framework, que é o Koa, né? É não é muito conhecido, mas é o Poa. Eu estou requisitando aqui no meu projeto o barra preço.csv. Lembram que eu falei para vocês que neste projeto os dados estão locais. Então, a API vai consultar, só que os dados que já estão no projeto, não vai buscar fora, né? Não vai buscar num servidor online, também não vai buscar num banco de dados. Já está aqui. Qual o problema disso? Que não atualiza sozinho, né? Eu vou ter que, toda vez, de tempo em tempo, né, vir aqui trocar esse CSV para atualizar as informações. Então, aqui nesse meu Node App, o que eu tenho? A requisição de onde eu vou consultar, né? Então, precisamos dizer o que queremos usar o arquivo JSON no nosso projeto, né? Se fizer dessa forma. Porque vocês podem também criar uma base de dados, né, para fazer testes como essa aqui, e de repente depois consultar uma base externa, né, mas primeiro podem desenvolver a lógica dessa forma, né, com os dados de forma local. Aqui eu estou requerindo o COA, esse COA router aqui é para as rotas. Quem são as rotas? Ah, as rotas dos endpoints, né? As rotas que os GETs vão fazer para buscar os dados. Ah, aqui converte a resposta em requisição JSON, porque eu estou usando JSON, está ouvindo na porta 3000, e tá. E aí, meus endpoints, né? Meus GETs aqui. Só que esses GETs estão definidos em rotas, né? Porque dependendo do que for clicado aqui, para cada botão ele tem uma rota específica, né? Então, por exemplo, aqui o get name seria o nome do produto, né? Aspirina. Daí, quando eu clico em enviar, ele vai chamar, né? Esse método CTX aqui, que é específico do COA, que vai lá criar a tabela, né? E buscar as aspirinas que eu pedi ali. Então, é sempre mais ou menos a mesma ordem. Cria o servidor, né? No caso desse aqui, está criando rotas também. Diz aonde vai buscar esses dados e depois que tiver com esses dados, diga como o usuário vai chegar até eles, né? Quais são os endpoints, né? Lá da URL Da URL não, vai aparecer na URL, mas, por exemplo, se aqui, né, eu tenho essa listinha aqui. Se a pessoa clicar no produto, então, no nome do produto, então vai ser um get by name. Essas rotas aqui a gente pode colocar o nome que quiser, né? Ou a gente pode ter um get com um princípio ativo, com um código, ou com esse ggren aqui, que é específico de medicamento, né? Então, depois de definir os gets ou posts, né? Escreve a lógica que tu vai fazer em cima desses dados que entraram. O get pega, né? Que tu pegou. Um exemplo aqui, se eu estou pegando os dados que o usuário informou aqui. E vou descrever a minha lógica. Aqui eu estou criando uma função que retira os espaços e acentos dos parâmetros, né? Se a pessoa escreveu errado, sei lá, ou faltou uma letra para escrever. Aí, essas funções aqui, desse exemplo, são mais no sentido de tu validar o que o usuário está te fornecendo, né? Não sei o que vocês vão bolar aí, mas, né, se o que o usuário digitou, eu consigo aproveitar, é válido, né? Então, por exemplo, essa aqui retira os espaços e acentos, esse get name aqui, né, aquele endpoint getName, que eu criei uma função chamada getName também, vai buscar os medicamentos pelo nome. Então, por isso que quando eu clicar aqui, deu enviar, né?
ele vai cair nessa função e vai me montar essa tabela com os dados. E aí alguns testes, né? Se o que a pessoa digitou ali está dentro deste regex, né? As expressões regex, acho que eu comento mais adiante com vocês, que é uma forma da gente concatenar, né, letras, números, símbolos para uma consulta, mas são todos em formato de sigla, então aí vale um estudo bem grande aí também para a gente compreender bem como funciona. Mas na época que a gente fez, né? Aí, se isso aqui for verdade, né, vai retornar a tabela, senão vai dizer que não foi encontrado, né, o not found com erro 400, status 400. E assim para os outros gets, né, que busca de medicamento a mesma coisa. Então, a, a ordem, assim, que vocês vão criar é mais ou menos a mesma sempre, né? Vão criar um servidor, vão dizer da onde vão buscar os dados, vão criar os gets ou posts que vocês vão usar, e em cima do que for informado, vocês vão desenvolver a lógica, né? A lógica de uma API são funções, nada mais que funções. Então, o que vocês já sabem e já aprenderam de JavaScript é o que vocês vão usar, né? Com a lógica. Variável, função, if else, talvez laço de repetição, né? É só como tu vai ordenar essa tua lógica. Falei um monte de coisa agora. Mas assim, a ideia, né, era passar para vocês como a gente pode se organizar para começar a construir aí essa conexão, né? Então, de repente, você já tem um front, vocês querem conectar com uma base de dados. Então, o que que eu faço primeiro? Define quem vai ser tua base de dados, se vai ser um arquivo, que nem aquele ali que eu usei na API, se tu vai consultar um servidor que está em algum lugar, né? As APIs públicas lá que já dão os gets pra gente, os posts prontinhos. E qual lógica tu vai usar em cima desses dados, né? Que tu vai pegar com get ou que tu vai mandar com o post, né? Mais ou menos a ordem, assim, para vocês começarem a se organizar. Eu estou me colocando no lugar de estudante, porque quando eu comecei a estudar API, o que que era API, parecia assim uma coisa de outro planeta. Meu Deus, construir uma API, o que que é isso? Como isso funciona? E aí a gente também tinha reuniões com os devs mais experientes, né? E aquilo era tão natural para eles falarem daquilo. E assim, até entender assim como era a sequência, porque assim, conhecimento está aí, né? A gente pode estudar em vários lugares, a gente tem inteligência artificial agora que, que traz para a gente muita informação, que está tudo ali, só que a gente precisa informar como, né? A inteligência, para ela ser útil, a gente tem que fornecer dados para ela. Então, se a gente não falar para ela como fazer, ela também não vai saber nos dar a resposta que a gente quer, né? Ela não vai fazer tudo sozinha. Então, eu tenho que orientar, tenho que instruir, tenho que colocar mais informação que eu puder, né? Então, tu sabendo o caminho por onde ir, fica mais fácil, digamos assim, de tu compreender, né? O que que tu tem que fazer. A Miriam já foi. Um beijo, Miriam. Vocês querem perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Verônica está escrevendo. Então, Verônica, a ideia, então, foi pensando exatamente nisso que tu falou, né? Que difícil para mim entender como funciona o processo e fazer o passo a passo. Que eu trouxe esses exemplos para vocês e tentei explicar. Não sei se ficou exatamente claro para vocês, mas assim, com esse caminho mais ou menos escrito agora que eu passei para vocês, né? Acho que vai ficar mais simples assim de procurar, né? Como fazer as coisas. Que era o que eu sentia no início, assim, que alguém me dissesse assim, não, tu tem que começar usando um framework, né? Tu tem que criar, primeiro tem que criar um servidor, né? Só que na época não tinha inteligência artificial como ela tá hoje, né? Então, como é que eu crio um servidor, né? Daí
Tá, aprendi a criar o servidor. Aí eu tenho que startar o servidor, né, para poder testar a minha lógica, né, para poder enxergar lá no navegador, ou para usar o Postman, né, para ver o que que tá indo e voltando de informação. Se é o que eu quero, né? Se é realmente o que eu quero. Tá, e depois que eu tenho o servidor, o que que eu preciso fazer? Preciso definir meus endpoints. A gente vai ver os endpoints também em outra mentoria, né? Mas preciso definir meus gets, né? O que que vai ser pego do usuário, o que que vai ser postado lá no servidor para ficar lá, né? E aí, depois que tu tem esses dados, tu tem que criar lógica, né? O que que vai ser feito com esses dados? Vão ser exibidos? Vai ser usado em complemento com outro, vou mostrar um relatório, vou mostrar uma lista só com determinadas coisas, né? Aí depende do que vocês vão fazer, certo? Grazi, Ana, Tatiane, Verônica de novo, mais alguma coisa? Sei que vocês estão pensando ali, né? Matutando agora. Mas naqueles vídeos, naquele material que eu trouxe também, tá? Tem exemplos, né? Bem explicativos. E aí, em cima daquilo ali também vocês podem e devem, né, buscar por outros. É muita coisa para pensar, né, Tati? É. Que, assim, parece que não é tanto conteúdo, mas a gente começa a estudar e aí uma coisa vai ligando na outra, né? Ah, isso aqui eu também ouvi falar, isso aqui também tem que usar. Mas faz parte, né? Claro que a gente não vai assimilar tudo de cara, assim, de pronto, né? Mas a gente tá no caminho, a gente tá indo. A Ana tá assimilando as coisas, tá bem. A gente tá indo, a gente consegue chegar lá. Eu não sei se vocês já assistiram o depoimento da Nívia, que foi a que se formou semestre passado. Escutem o que ela diz a respeito do processo, né? Vocês vão se identificar, tenho certeza, com o que ela falou ali. E ela dá dicas também, né, de como fazer. Ela também mostra o projeto dela, né, na apresentação. Então, daí vocês podem extrair ideias, né? Claro que vai, Tati, no final, tudo tem que dar certo e vai dar certo, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Então é isso, meninas. Bons estudos e vamos lá, né? Seguimos em frente. Um beijo a todas e bom final de semana. A todas que estão aqui e os que irão assistir também, né? Senão parece que fica egoísta. Beijo.